Evangelho de João, capítulo 14, enquanto você abre o Evangelho de João. Fernando, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, muito bom tê-lo aqui. Querido amigo aí que o Senhor nos deu, é um prazer tê-lo aqui. Evangelho de João, no capítulo 14, um título que não é inspirado, mas foi colocado aqui, diz que Jesus fortalece os seus discípulos. Então, fique atento à leitura do texto. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Que o coração de vocês, palavras de Jesus, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há quanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Obrigado, Pai, pela tua palavra viva e eficaz. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações neste momento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. É interessante Jesus estar consolando e fortalecendo os seus discípulos. Você pode desligar aqui esse ar para nós, por favor? E por que ele o faz? Por alguns motivos. Se você lembrar da mensagem do Gileade, hoje de manhã, ele falando da confrontação com os discípulos, a gente começa a enxergar que Jesus está em tom de despedida, ele não prega mais as multidões, ele encerra esse tempo de pregar as multidões e agora começa a ministrar na vida dos seus discípulos. E ele vai dizer, olha, estou indo para a morte, estou preparando para morrer. E aquilo abate os seus discípulos que estavam ali discutindo quem era o mais importante no reino de Deus. Quem é o mais importante? É Pedro? Quem é mais importante? Lucas? Quem é mais importante? Eles não sabem, eles querem saber, estão fazendo discussões tolas e Jesus dá um exemplo cabal para eles, lavando os pés dos discípulos. E eles pensaram, puxa vida, a gente querendo ser quem vai nos servir e o Senhor está aqui nos servindo. Para a vergonha deles. Ainda não desligou. Deixa eu desligar para você. E aí, algo interessante, eu já sou craque nesse negócio aqui já. Obrigado. Então Jesus começa a predizer a sua morte, ele começa a dizer que ele estava se preparando para morrer, ele lava os pés dos discípulos, e os discípulos estão, então, angustiados, porque Jesus diz, olha, eu vou morrer, eu vou embora, vocês vão ficar, e aqueles discípulos são abatidos com essa notícia. E é interessante,
porque é Jesus quem está se dirigindo para a agonia da cruz. É Jesus quem está profundamente angustiado no coração, na sua mente, no seu espírito. Ele estava assim, porque a Bíblia diz que ele transpira sangue no Getsêmani, porque ele está profundamente angustiado. Mas os discípulos que deveriam ali naquele momento fortalecer, animar Jesus, orar por ele, estar junto com eles, não. Jesus, no meio da aflição, no meio da dificuldade, Jesus está fortalecendo os seus discípulos. Você já foi na casa de alguém que está assim com uma doença incurável, prestes a morrer, e você já falou assim, puxa vida, eu fui lá para consolar e saí consolado. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está à porta da sua morte e está ali fortalecendo aquelas pessoas. Diante disso, o coração dos discípulos está angustiado. E a angústia aqui é o eixo central, onde está a alma, o espírito, o coração, o sentimento, a vida. Então os discípulos estão assim, sem razão de agir, não sabem como agir, estão abalados, e é interessante isso, porque não se consegue trancar o nosso coração para que ele não seja atingido pela angústia. Porque a angústia pode vir de situações externas, como ela também pode nascer dentro do nosso coração. E dessa forma os discípulos estavam então desanimados, porque descobriram duas coisas cruéis. Três coisas, na verdade. Primeiro, Judas ia trair Jesus. Segundo, Pedro ia negar Jesus. Pedro ia negar Jesus 3 vezes. Terceiro, todos eles iam se dispersar. É o que Jesus fala para eles. E isso abala os discípulos. Mas Jesus inicia o capítulo 14 fortalecendo os seus discípulos. E aqui é interessante, porque Jesus vai dizer que o coração de vocês não fique angustiado. Essa mensagem no dia de hoje é para mim. Deus ministrou na minha vida para que meu coração não fique angustiado pelas lutas que eu tenho enfrentado. E eu quero que, em nome de Jesus, essa mensagem possa acalmar o seu coração. Que as palavras de Jesus, que está registrado aqui, nesse texto, possa trazer paz ao seu coração. Como nós podemos encontrar consolo na hora da angústia? 4 pontos nesta mensagem que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira, colocando a nossa confiança em Cristo, apesar das circunstâncias, apesar da dificuldade, apesar de não ter a resposta, apesar das lutas que eu e você estamos enfrentando, o Senhor Jesus diz no verso 1, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Jesus conforta os seus discípulos dizendo que da mesma maneira que os discípulos conheciam a Deus e confiavam em Deus, Jesus está dizendo, eu sou Deus, confia em mim também. Pode crer em mim porque eu vou abençoar a sua vida. Pode crer em mim porque eu vou proteger o teu espírito. Pode crer em mim que no final a vitória é garantida para você. É isso que Jesus está dizendo para eles aqui. Jesus conforta os seus discípulos. Jesus reafirma a sua divindade. Mas o que significa crer em Jesus? Crer em Jesus não é uma fé intelectual. Não, eu creio que Jesus é Filho de Deus. Eu creio que Jesus morreu na cruz. Não é isso. Não é só isso. Isso não basta. Não é crer que Jesus é poderoso, ou que Jesus é o próprio Deus. Não é isso. O que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos aprender a confiar em Jesus.
a depositar a nossa vida e a nossa eternidade nas mãos de Jesus. É isso que Jesus quer de nós. Que eu e você possamos compreender que a nossa vida deve estar baseada, pautada naquilo que Jesus fez por nós, na obra redentora de Jesus na cruz. O que o Senhor está nos ensinando, que a nossa fé não pode ser uma fé emocional, porque isso até os demônios sabem. Eles ouvem que Jesus é Deus e eles tremem. Os demônios sabem disso, Tiago vai dizer isso, mas não é isso. O que Jesus está dizendo, que você tem que descansar nele. Algumas pessoas dizem o seguinte: eu tenho uma grande fé. Ele tem fé na grande fé dele. Não é isso. É fé em Deus. É ter fé em Jesus. Só que para que nós possamos ter fé em Jesus, nós precisamos aprender que crer em Jesus é confessá-lo como Salvador, é descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor, na sua salvação. Lembra de Salmo 37? Descansa no Senhor. É confiar em Deus a sua vida. É você se entregar a Deus e dizer: o Senhor sabe da minha vida, Ele conhece a minha história e Ele é capaz de transformar a minha vida. A fé em Cristo, Ele é o remédio para um coração angustiado. É confiar em Deus, conhecer as suas promessas, a sua vontade para a sua vida e descansar em Deus. Isso é confiar em Jesus. O que Jesus quer de cada um de nós é que nós possamos compreender que o Deus deste século e a minha natureza caída, a sua natureza caída, eles estão em complô contra nós. Porque nós lutamos para vencer a nossa natureza caída e nós lutamos para vencer o Deus deste século, que diz o seguinte: olha, você não é capaz. Você pede perdão a Deus. Deus te perdoa. E daí a pouco você muda o seu coração e peca novamente. Você não é merecedor da graça de Deus. Deus não perdoa você. O seu caminho está totalmente torto e não tem como voltar para você, para Deus. E o que Deus está dizendo é o seguinte: que não existe pecado que não pode ser perdoado. Muitos falam do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa que morre negando a obra redentora de Jesus. No texto bíblico, nos evangelhos, é apresentado que os fariseus dedicavam a Beelzebu as obras redentoras de Jesus. Então, quando nós negamos a salvação em Jesus, nós estamos cometendo, então, mas até esse pecado. Enquanto a vida, se você pedir perdão, Deus é capaz de perdoar a sua vida. Nós precisamos compreender que as sombras cairão sobre nós, a perseguição virá, a cruz nós teremos que enfrentar. Nós vamos carregar esta cruz enquanto nós vivemos aqui, mas Jesus está dizendo o seguinte: continue crendo em mim. As prisões, os açoites nos alcançarão, o sofrimento, a morte vai nos apanhar, mas Jesus nos instrui: continue crendo em mim. O Senhor está dizendo que a solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, o vale da sombra da morte, as noites escuras virão, mas Jesus conclama: continue crendo em mim. Nós estamos vivendo um contexto terrível. Essa semana foi postado um vídeo de uma criança que foi resgatada do meio da guerra e ela estava com os olhos estatalados assim, assustada com a guerra, e aquilo comoveu muita gente. O homem sem Deus é um homem violento.
O homem sem Deus é o homem violento. E diante de tudo isso que eu e você estamos vendo, sabe o que Jesus diz? Continue crendo em mim. Deus é soberano e todas as coisas estão sob o poder de Deus. A fé em Jesus é o único remédio para um coração angustiado. E nós precisamos crer nisso, meus irmãos, com todo o nosso coração, com toda a nossa convicção, e pensar como Jó pensou, lá no capítulo 19, verso 25, quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Creia nisso. Deus está vivo e operante e agindo na sua igreja e quer agir na sua vida também. Em segundo lugar, como podemos encontrar consolo na hora da angústia? Sabendo que o céu é o nosso lar e Jesus voltará para nos buscar. Aleluia. O verso 2 e 3, o Senhor Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Diante das provas, das tribulações, do sofrimento, nós precisamos olhar para a recompensa final. Nós muitas vezes ficamos olhando aquilo que está à nossa volta. Mas como conhecedores da palavra de Deus, da promessa do Senhor, tudo que está acontecendo deveria acontecer. E nós temos que olhar para o final de todas as coisas. A nossa vida aqui vai passar. E um dia nós vamos estar com o Senhor, porque Ele nos buscará. Na nossa jornada cristã, há sofrimento, há dor, há cruz. E o fim deste caminho para o crente é a glória eterna. É isso que o Senhor promete a cada um de nós. O Senhor mesmo está dizendo: olha, eu vou preparar lugar, e quando eu vier, quando eu preparar, eu vou buscar vocês para estarem comigo. E é interessante isso, porque Paulo vai concordar com essa ideia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, quando ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu lembro que tinha uma pessoa que fazia muitos anos que eu não via essa pessoa. E quando eu vi essa pessoa, eu fiquei feliz pra caramba. Fazia uns 20 anos que eu não via essa pessoa. E ele já avançada idade, né? Pô, como vai e tal. Torcer para não falar o nome dele aqui, né? Não é daqui da igreja, não. Como que você tá? Abracei ele. Como é que tá a família, tal, a esposa? Sabe o que o camarada falou para mim? Nossa, como você tá velho. Falei assim: vou comprar uma peruca para mim. Ele disse de jeito para mim: como você está velho? Falei: poxa vida, mas o Senhor está cada dia mais novo. Que bom, que Deus abençoe. Mas aí eu fiquei pensando: rapaz, eu acho que eu preciso dar um jeito, né? Pôr uma peruca assim. Será que a gente consegue, Ricardo? Uma peruca assim, falar com a Mary lá, ver se a Mary dá um jeito. Mas o texto da Bíblia diz que nem pitangui dá jeito. Todos nós vamos morrer. Mas o que importa é que mesmo que nós sejamos desgastados,
Deus nos renova por dentro, todos os dias. É isso que importa. O que é a minha vida perto da eternidade? Não é nada. O que é a sua vida perto da eternidade? Não é nada. O Senhor está dizendo que as tribulações desta vida, a luta que nós enfrentamos aqui, não se pode comparar com o peso da glória do céu que nos aguarda. É por isso que nós podemos descansar em Deus. Tem um texto em Romanos capítulo 8, o verso 37 diz o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores, não é que nós não é que nós seremos vencedores. A Bíblia diz que você que tem Jesus como Salvador e Senhor já é vencedor. A vitória é sua. A eternidade é sua. A salvação é sua. Você não vai receber, você já recebeu. É por isso que o Senhor nos ensina que nós temos que olhar para o céu. Porque o Senhor está no céu, não importa a luta que você enfrente aqui. Saber que no final, eu posso passar o que for aqui, no final, a minha vida será com Jesus. A hora que eu morrer aqui, eu vou atravessar essa porta chamada morte, e do lado de lá, o Senhor me diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, que Ele vai me receber. Glória a Deus por isso. É isso que tem que estar na nossa mente e no nosso coração, essa convicção de vida eterna. E não se preocupar com as coisas deste mundo. É claro, nós temos que orar, nós temos que buscar uma boa vida para nós, para os nossos filhos. Tudo isso é importante, mas não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é fazer a vontade do Senhor. E Jesus diz o seguinte: eu vou preparar uma casa para você lá no céu. E alguém pergunta: como que é o céu? O céu é a casa de Deus. Lá estão os anjos e os santos de Deus. O céu é um lugar que é a nossa pátria. Lá o nosso tesouro está guardado. Lá o nosso galardão está guardado. Lá nós vamos estar livres de toda a luta. Lá a nossa herança não vai perder o seu valor. No céu, onde eu e você vamos morar em nome de Jesus, teremos a certeza de que Jesus vai enxugar todas as suas lágrimas. Todas elas. Todo o sofrimento que você passa aqui, o Senhor vai enxugar. É a palavra de Deus que nos garante. O céu é um lugar de segurança. No céu não entra maldição. No céu não entra doença, ferida, opressão, depressão. No céu não há velório. Glória a Deus. Na casa do Pai é um lugar onde sempre seremos bem-vindos. Sempre seremos. Deus está presente no céu e lá nós ouviremos o que Jesus declarou em Mateus 25:34. Venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse céu não pode ser comprado. Você não recebe o céu porque você é bonitinho, ou porque você é bonzinho, ou porque de alguma forma você merece. É graça, é favor imerecido. Deus te oferece o céu porque Ele quer. No céu não haverá perguntas, porque quando você chegar lá, tudo será esclarecido. A sabedoria de Deus, a graça de Jesus, iluminará o céu aonde nós vamos estar. Mas como que é o céu? O que é mais importante no céu? O mais importante no céu é a presença de Jesus. Já pensou nisso, Roberta? Você chegar lá, ver Jesus tete a tete, poder dar um abraço nele, você vai ter uma eternidade inteira para conversar com ele. Cada um de nós. Eu fico pensando no meu irmão que faleceu.
Lá em casa eu fico pensando, Walter já deve ter falado com Abraão, com Isaac, com Jacó. O Walter já sabe muito mais de Deus que todo mundo aqui poderia saber nessa vida. Não é verdade? Porque ele está na presença de Deus. É aonde está reservado para mim e para você. Amém? Glória a Deus por isso. É por isso que nós podemos confiar naquilo que Jesus está dizendo para nós. O que é mais importante no céu é a presença de Jesus. Como é o céu, na verdade, não faz muita diferença. O que faz diferença é que Jesus está no céu. Porque aonde Jesus estiver, ali é céu. Estando na presença do Senhor é o mais importante. Como podemos encontrar consolo na hora da angústia, sabendo que Jesus é o caminho para Deus e a revelação de Deus? Aqui eu quero ler com você a partir do verso 4. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus não disse, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Ele disse que ele é o caminho absoluto. Ele diz que é a verdade absoluta. Ele diz que é a vida absoluta. Tudo que nós precisamos para ir para o céu é através de Jesus. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me amassem, conhecerão, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Como podemos saber o caminho? Aqui está uma das maiores declarações do Evangelho. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a maior declaração. Deixa eu dizer uma coisa para você. O caminho não é a Igreja Batista. Nunca foi. O caminho não é o Espiritismo de Allan Kardec. Nunca foi. O caminho não é a Igreja Católica. Nunca foi. O caminho não é a Sheshinoye ou qualquer tipo de religião que você conheça. Nunca foi. O caminho é um relacionamento com Jesus, tendo Ele como seu Senhor e seu Salvador. Só existe um caminho para o céu, e o nome dele é Jesus Cristo. Eu não creio nisso, pastor. É um direito seu não acreditar. É um dever meu te avisar. Que o único caminho para o céu é o nosso Senhor Jesus. Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente, que satisfaz a nossa vida, a nossa alma. É o único caminho seguro para Deus. Jesus é o caminho para Deus porque Ele é a verdade de Deus. Jesus é a verdade porque é a suprema revelação de Deus. Ele é o próprio Deus. João capítulo 1, verso 18, diz para nós, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Quem é o Deus unigênito? Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Deus encarnado. Então, se nós queremos, por isso que Jesus pergunta a Filipe, Filipe, eu estou tanto tempo com você, você não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê Jesus, vê Deus.
Jesus é a vida, aquele que tem a vida em si mesmo, é a ressurreição e a vida, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E por Jesus ser a verdade e a vida, é que ele pode ser o caminho para Deus. Não é possível andar fora do caminho. Não é possível conhecer fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. Caminho, verdade e vida pertence ao nosso Senhor Jesus. Se permanecermos no caminho de Jesus, conheceremos a verdade de Jesus e a sua verdade, a verdade absoluta, nos libertará. Como poderemos encontrar consolo na hora da angústia? Como que você pode encontrar? Podemos buscar o Pai em oração. Em verdade lhe digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e também outras maiores fará. Porque eu vou para o Pai, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Eu ia chamar o Jardel para cantar aqui, Jardel, mas fica para uma outra oportunidade. A coisa mais preciosa que nós podemos ter na nossa comunhão com Deus é falar com Deus. O texto é claro para nós, mas cautela. Cautela porque as respostas de Jesus à nossa oração, as nossas orações precisam estar de acordo com a vontade do Senhor. Jesus nos ensina 3 princípios sobre a oração. E você precisa guardar muito sério isso. Em primeiro lugar, você deve orar com fé. Mas fé em Deus, não fé na sua fé. Confiar em Deus. A fé não é uma alavanca que move a Deus. As pessoas acham que se eu tiver muita fé, aquilo que eu pedi para Deus, mesmo que não estiver dentro da vontade dele, a minha fé vai ser uma alavanca que vai mudar o coração de Deus para Ele poder responder aquilo que eu quero. Isso é engano. A Bíblia diz que Deus é imutável. Ele não muda. Mas Ele muda o nosso coração. Ele muda a nossa visão diante das necessidades. Por isso que é necessário que eu tenha comunhão com o Senhor, que eu entenda e compreenda qual é a vontade do Senhor. Eu devo orar a Deus como Jesus estivesse orando, espelhando em Jesus a forma como ele orava. E, claro, eu tenho que orar pedindo em nome de Jesus. Ora, a oração com fé endereçada a Deus em nome de Jesus, ela é a chave para abrir os celeiros do céu. Mas abrir os celeiros do céu não significa que Deus vai me dar, se eu pedir em nome de Jesus, aquilo que eu quero, ou aquilo que eu penso que eu preciso. Mas Ele dará a sua vontade. Por isso que eu disse que nós devemos orar de acordo com o que Jesus está pedindo. Jesus sempre orou e sempre pediu a Deus coisas
para que Deus fosse glorificado. Percebe? Aquilo que Jesus pediu a Deus era para glorificar o Pai. Eu e você também temos a mesma missão: orar a Deus para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Por isso que nós devemos orar, pedindo a Deus que Deus, então, possa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que nós possamos compreender qual a vontade do Senhor e sabendo que o Senhor vai nos conceder o que nós realmente precisamos. Jesus no Getsêmani, se possível, passa de mim esse cálice. Não foi possível. Ele teve que beber o cálice. E teve que morrer na cruz. Mas no final ele foi glorificado. E ele é e continua sendo glorificado. Por causa da sua ação. É importante, irmãos, nós conhecermos a vontade do Senhor. Para que a sabedoria de Deus esteja na nossa vida. E quando nós orarmos e pedirmos, nós possamos realmente pedir aquilo que Deus nos dá. Nós falaremos sobre isso a partir do verso 15. Capítulo 15, nós vamos pensar um pouco mais profundo sobre essa ideia de pedir as coisas em nome de Jesus. Mas, queridos irmãos, em terceiro lugar, a oração deve ser uma oração em obediência à palavra de Deus. Sabe o que Deus diz? Deus atende a oração daquele que está quebrantado diante dele. Daquele que busca a face de Deus. Daquele que busca comunhão com o Senhor. Daquele que compreende que é pecador e carece da misericórdia do Senhor e precisa e compreende que o Senhor é o seu Senhor. Que Deus é prioridade na vida dele. Por que eu digo isso? Eu digo isso a você porque Provérbios capítulo 28, verso 9, diz que Deus é quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando alguém não serve a Deus, quando alguém não busca a Deus, quando alguém não quer ter comunhão com o Senhor, mas na hora da angústia vai buscar a Deus pelo seu próprio interesse, essa oração para Deus ela é abominável. Deus não quer ouvir essa oração. Deus quer ouvir a oração daquele que está quebrantado. Davi vai dizer no Salmo 51 que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Lance o teu rosto no pó. Quem sabe Deus terá misericórdia. Porque nós achamos que nós somos muito importantes, sabia? A gente acha que pode chegar em Deus e pedir qualquer coisa. A gente acha que podemos agir com Deus da forma que nós quisermos. Na verdade, mesmo que eu tenha uma boa vontade, se eu agir fora da vontade de Deus, querendo agradar a Deus, a minha vontade e a minha bondade é uma afronta a Deus. Eu afronto a santidade de Deus quando eu entro na presença dele, sem buscar, primeiramente, o perdão, a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso que não basta um coração cheio de boas intenções. Tem que ser uma oração dentro da vontade do Senhor. A oração é endereçada ao Pai a quem amamos. E a prova do nosso amor a Deus é a nossa obediência. Se nós amamos a Deus e dizemos a Deus, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, mas se eu não obedeço a Deus, e se eu não obedeço a Deus, Deus não é o meu Senhor. E o Senhor diz, pare de me chamar de Senhor, Senhor, porque vocês não obedecem a minha palavra.
Mas a partir do momento em que nós quebrantamos o nosso coração e estamos na presença do Senhor, pedindo a Deus perdão, nós podemos receber o consolo e o fortalecimento que vem de Jesus para nós. Como podemos encontrar consolo na hora da angústia? Colocando a nossa confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. Como podemos encontrar consolação na hora da angústia? Sabendo que o céu é o nosso lar e que Jesus voltará para nos buscar. Como eu posso encontrar consolo na angústia, sabendo que Jesus é o caminho para Deus e é a revelação de Deus para nós? Como posso encontrar consolação na hora da angústia? Podemos buscar a Deus através da oração, e o Senhor acalma os nossos corações, coloca o propósito dele em nossa vida, nos restaura, nos limpa dos nossos pecados com o seu sangue, restaura a nossa vida, nos coloca de pé diante dele, para que nós possamos andar de acordo com a sua vontade. É isso que Deus quer da minha vida, é isso que Deus quer da sua vida, meu irmão. O que Deus quer das nossas vidas é que nós possamos receber a palavra dele, de fortalecimento e consolo, e nos submetermos a essa palavra que vem do Senhor. O que Deus quer de mim e de você é que nós possamos compreender que a nossa vida, para que seja uma vida abençoada, ela tem que ser entregue a Deus. Entregar a Deus. Mas há preço a ser pago. Vida cristã não é passeio no parque. Se você vem na igreja achando que a vida cristã é um passeio no parque, pode ir para casa. Porque vida cristã não é passeio no parque. Vida cristã é você tomar a sua cruz todo dia. Dizer não aos seus pecados e seguir a Jesus. Dizer não para essa vida que você está vivendo de pecado e servir a Deus. Vida cristã tem preço a ser pago. Não podemos dedicar ao Senhor a salvação, ela é graça, ela é misericórdia, ela vem do Senhor para nós, mas existe um preço a ser pago pela nossa comunhão com Deus e pela nossa santificação. E que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, não fique com o seu coração angustiado. Nós não dizemos aqui que se você ter Jesus na sua vida, você ser discípulo de Jesus, não quer dizer que você não vai passar por sofrimento. É claro que vai, você conhece os evangelhos, você sabe da palavra de Deus, o que a Bíblia conta para nós, você sabe muito bem que os discípulos todos morreram martirizados, menos João, mas todos morreram martirizados, todos morreram por causa da palavra do Senhor. Mas Jesus não está chamando você para morrer por ele, não. Jesus está chamando você para viver para ele. Morrer, ele já morreu na cruz. Mas precisa matar o seu eu, o seu ego, para que possa realmente ter uma vida transformada. O céu que o Senhor nos deu, e Ele nos dá, e Ele preparou, no momento em que Ele morre, que Ele ressuscita e que Ele ascende ao céu, a nossa eternidade já está pronta. Ele abriu o caminho para o céu. Mas é necessário que você tome uma decisão, se ainda não tomou, de receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Mas se o fizer, faça-o com sinceridade de coração, para que a sua vida seja transformada, para que a sua família seja transformada. Pastor, eu não vou ter problema? Já, normalmente você tem mais problema. Mas Deus fortalece o seu coração, Deus anima você, Deus mostra o caminho. Deus não te livra da fornalha, mas Ele entra dentro da fornalha com você, pega na sua mão e atravessa a fornalha. Se você é jogado numa cova do leão, Jesus entra lá e fecha a boca do leão. É isso que o Senhor faz. Ele não nos livra da dificuldade, mas Ele caminha conosco dentro da dificuldade. É isso que Ele promete para nós. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Se você não tem certeza da sua salvação e você quer ter vida eterna com Deus, ter comunhão com o Senhor,
ter um propósito na sua vida e deixar Deus mudar a sua vida, eu quero desafiar você a receber Jesus como seu Salvador. Se você quer receber Jesus como seu Salvador, eu vou fazer uma oração, você repita no seu coração: Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz por mim. E eu te peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. Pois eu aceito Jesus como meu Salvador. Amém. Estamos todos de olhos fechados. Se você nunca fez essa oração e quer fazer essa oração, ou fez essa oração recebendo Jesus como Salvador, eu gostaria de orar por você. Levante a sua mão, para que eu possa orar por você. Você que está em casa também, se você recebe Jesus como Salvador, vá na descrição do link, onde está ali, quero preencher, e preencha ali o seu nome, dizendo que você recebe Jesus como seu Salvador. Agora, você que está aqui, se você não recebeu e talvez não queira receber, a minha oração é que Deus fortaleça você e que você ainda esta noite possa tomar essa decisão. Lembre só de uma coisa que eu vou dizer para você. Jesus diz algo muito importante. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. A decisão é sua, meu amigo, minha amiga. Fique à vontade. A minha oração é que você tome essa decisão e Deus possa mudar a sua vida. Agora, se você está na igreja, tem estado na igreja, tem participado da igreja e precisa melhorar, Senhor, eu preciso melhorar demais da conta. Eu preciso buscar mais o Senhor. Eu me coloco aqui, Wagner, na presença do Senhor, porque eu sei que eu preciso melhorar. E peço a Deus que me dê graça e misericórdia e me ajude a melhorar. Como pai, como marido, como crente, como pastor, como cidadão, eu preciso melhorar. Se você se sente assim, fique em pé, eu gostaria de orar por você e por mim também. Senhor, o Senhor vê as nossas vidas. Nós te pedimos perdão. Tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, Senhor. Nós queremos ser mais fiéis ao Senhor. Nós queremos buscar mais a tua presença. E nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.